eu creio que o Senhor tem coisas grandes para fazer. Então estende suas mãos em direção ao altar, em direção à vida do pregador nessa noite, né? Vai estar pregando, trazendo a palavra de Deus. Abençoa a vida dele, Deus. Pede a Deus que Deus venha usar ele nessa noite como instrumento, um canal de bênção. Que cada palavra que ele disser, que não seja dele, Pai, mas que seja do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida do pregador nessa noite, Jesus. Ministro da tua palavra, como o Senhor fala, ministro, vai ministrar a palavra do Senhor. Vai ser usado pelo Espírito Santo. Foi escolhido para estar aqui, Pai, em nome de Jesus. Uma palavra, Pai, que vai sair do trono do Senhor, da boca do Senhor para a boca dele. Faça a boca dele, a boca do Senhor dessa noite. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor, venha ungir ele com o Espírito Santo. O Deus, que ele seja um profeta de Deus, que através dessa palavra, Pai, profética, ele venha profetizar sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor vê que nós precisamos. Eu declaro a vida dele abençoada e consagrada ao Senhor. Seja feita a tua vontade aqui nesse altar, Jesus. Eu entrego ele em tuas mãos e o abençoo em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glorificando o nome do Senhor, porque ele merece nosso louvor. Aleluia. Dando continuidade ao nosso culto. Primeiro dizer que é uma honra, um privilégio poder estar na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem lugar melhor para se estar. O sentimento é muito bom. E para mim, como fruto do pecado, imperfeito que eu sou, para mim é uma honra estar na presença do nosso Senhor Jesus e poder estar contribuindo para a obra do nosso Senhor Jesus. Amém? Convido a todos a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 15, versículos 21 ao 28. Mateus 15, 21 ao 28. Nós vamos falar de uma fé que ultrapassa fronteiras. Vamos falar de um clamor persistente e de um propósito, que foi feito com Cristo. Mateus 15, 21 ao 28. Mateus 15, 21 ao 28. Todos encontraram? Podemos? Diz assim, Mateus 15, 21 ao 28 diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso intercessor, nos colocamos na tua presença nessa noite, com o coração grato, Senhor, grato de poder estar aqui fazendo a sua obra, como representante da sua palavra nessa noite, como ministro da sua palavra nessa noite. Eu imploro a Ti, no nome de Jesus, que me use como instrumento, como ferramenta, Senhor, aqui neste momento. Que o que for dito aqui não seja de mim, mas que seja de Ti através do Seu Espírito Santo, Senhor Deus. E por isso eu me coloco de mente e coração aberto para que o Senhor entre, Senhor Deus, com o Seu Espírito Santo e faça a sua obra. Em nome de Jesus, agradecemos por essa honra e por esse privilégio. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu achei essa palavra extremamente profunda e impactante, em consequência de tudo que nós vamos falar aqui nessa noite. Conforme eu disse, nós vamos falar de uma fé que ela ultrapassa fronteiras, um clamor, uma persistência e um propósito tão intenso,
né, que naturalmente eu creio que vai nos motivar e fazer com que a gente reflita sobre isso. Jesus, na sua jornada, né, de ministério, após um intenso período de ensinamentos e milagres, ele retira-se para a região de Tiro e Sidom, conforme nós vimos aqui logo no início do parágrafo, né? Um lugar de refúgio, talvez para ele, ali seria um lugar para dar um breve recesso, né, ou talvez um breve descanso, na constante demanda, né, das multidões que o seguiam. Uma vez que todos os lugares que ele ia, né, como seus discípulos, ele era cercado de multidões, né? Então, a Bíblia fala que ali poderia ser talvez um lugar de refúgio, né? Por causa daquela constante demanda das multidões que o seguiam. No entanto, a fama, né, das suas obras, a autoridade da sua palavra e a reverberação dos seus milagres, né, precediam, ultrapassando barreiras geográficas e culturais. Eu gostaria que você guardasse essa palavra, geográfica e culturais. Amém? Como se acontecesse um milagre aqui no Brasil, né, em outros países do mundo, todos soubessem desse milagre. Amém? E nós temos a nossa própria cultura, naturalmente, outros países as deles. Então é o que nós vamos tratar aqui nessa noite. É um grande exemplo que, naturalmente, eu creio que vai nos impactar assim como me impactou. E neste cenário de aparente reclusão, né, de descanso de Jesus, surge uma figura inesperada, mas é a figura central da palavra dessa noite. Amém? É a mulher de Canané. Amém? É a mulher de Canané. Uma mulher gentia, olha o que eu disse, geográfico cultural, era uma mulher gentia. Amém? Ela era uma sua origem e os padrões para a época, né? Por ser uma mulher gentia, cananeia de nascimento, a sua origem para os padrões da época a colocava à margem da aliança de Israel, fora do ciclo da promessa divina, conforme nós já vimos no texto. Ela não era uma das ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a sua alma clamava por esperança. Ela estava ali, cheia de fé e perseverança. Nós veremos. Essa mulher, ela se contorcia por uma dor que só uma mãe pode compreender. Era a enfermidade da sua filha, que era atormentada por um demônio. Então ela ouve falar de Jesus. E movida por essa dor visceral, por uma fé latente, por um ato de ousadia que desafiava todas as convenções sociais e religiosas da época, ela vem ao encontro de Jesus. Ela clama, ela insiste, com uma intensidade que transcende as barreiras do preconceito e da exclusão. No versículo 22, inclusive, nós lemos o seu apelo firme, quase desesperado, mas carregado com convicção profunda. Ela não se cala e nem se detém diante do aparente silêncio de Jesus, nem mesmo diante da repreensão da censura velada dos seus discípulos. Lembra que os discípulos falaram com Jesus? Né? Despacha, essa mulher que está atrás de nós, né? Porque ela estava querendo o milagre dela. Então ela insistia, ela estava atrás, onde eles iam, ela ia atrás, né? E aqui que começa-se a tecer, fio a fio, uma das mais profundas e impactantes lições de fé sobre o propósito e a interação divina em nossas vidas. Jesus, no primeiro momento, permanece em silêncio. Para aquela mulher, naturalmente, um silêncio ensurdecedor. Ela estava ali aflita. Então, imagina o coração de uma mãe que está aflita pela salvação de um de seus filhos. Tudo que possuía era a esperança de um milagre. Era o que movia o coração daquela mulher. Os discípulos, incomodados com a insistência daquela mulher, pedem a Jesus que a despache. Veja bem, mas essa mulher, com a sua alma, creio eu, em chamas, permanece ali na batalha. Ela não desiste. Ela personifica com a sua atitude a própria essência de uma persistência inquebrantável. Nós veremos no decorrer desse episódio a persistência dessa mulher extremamente explícita aqui, que naturalmente deve servir de exemplo para nós aqui. E observe a resposta que Jesus deu para aquela mulher ali, no verso 24. Ele disse assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma resposta que à primeira vista parece dura, né?
fala isso, né? Excludente, né? Uma falta de incentivo, né? Um desincentivo. Mas Jesus, ali, ele não está sendo cruel com aquela mulher, na verdade. Ele está, na verdade, revelando ali a grandeza do coração daquela mulher. Ou seja, lapidando a fé daquela mulher, permitindo que ela demonstre a profundidade e a genuidade da sua confiança em Jesus. É como se ele, em sua sabedoria insondável, ele estivesse a questionar para si mesmo, talvez, né? Até onde vai a tua fé, mulher? Até onde vai a tua convicção e até onde vai o teu propósito? Irmão, não é assim que acontece. Às vezes a gente pede uma bênção, a gente corre atrás de um propósito, a gente pede a Deus, a gente implora a Deus, e a gente mesmo é que desiste desse propósito. E às vezes Deus está fazendo isso que Jesus fez, talvez, né? Lapidando a nossa fé, esperando que a gente continue convicto daquilo que a gente quer, daquela bênção que a gente quer alcançar. E às vezes a gente desiste dessa bênção, do propósito, que é o contrário do que essa mulher de Cananéia fez. Amém? E a humildade daquela mulher, ela não retrocede. A sua alma, ela clama mais alto que qualquer barreira. No versículo 25, ela se prostra diante de Jesus, em um ato de profunda humildade e desespero, né? Naturalmente ali, creio eu, controlada, ela diz: Senhor, socorre-me. Uma frase curtinha: Senhor, socorre-me. E não há arrogância na sua súplica, não há exigência no seu tom de voz, apenas uma humilde e desesperada súplica de uma mãe que confia plenamente no poder daquele que estava ali diante dela, o próprio Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente quer criar um propósito e a gente às vezes não sabe nem pedir a Deus ou como pedir a Deus, né? Ou às vezes eu procurando palavras difíceis, né? Para se chegar ou para falar com Deus, para pedir a Deus. Essa mulher, ela foi muito sucinta, ela foi culta, porém sucinta e taxativa. Senhor, socorre-me. Pronto. Senhor, socorre-me. Foi o que ela disse. Então vem a resposta que para muitos seria um golpe final. A gente já leu isso. Então vem a resposta de Jesus, que para muitos seria um golpe final, a gota d'água, o motivo para desistir. Quando ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos e jogar nos cachorrinhos. No versículo 26, ele diz: é uma metáfora dura para quem estava ali buscando com intensidade, né, o milagre. Chocante para a sensibilidade moderna de hoje, talvez. Mas que ela, na sua sabedoria divina e sua profunda humildade, transformou em um trampolim para a sua vitória, em uma ponte para o milagre que ela tanto precisava e buscava. Quando Jesus disse aquilo, que não era bom pegar o pão dos filhos, né, no caso de Israel, amém? E desce o pão dos filhos e jogar lá os cachorrinhos àquela mulher que não pertencia àquela nação de Israel. Foi isso que Jesus quis dizer para ela. E ela, na sua simplicidade, na sua humildade e na sua convicção de fé, ela assimilou aquelas palavras de Jesus. Então ela não se ofende, ela não se retira em humilhação, ela agarra a oportunidade, ela encontra ali uma brecha na aparente dureza de Jesus. Ela vê esperança, onde a maioria das pessoas veria rejeição. Tanto que no verso 27 ela responde com uma inteligência, com uma perspicácia e uma fé impressionante. Ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Pensa como é que ela teve o discernimento de pensar e dar uma resposta extremamente inteligente ali naquele momento. Talvez ela poderia ter respondido nós, Jesus, né? Pelas palavras dele, não é bom pegar o pão dos filhos e jogar lá os cachorrinhos. Olha bem que Jesus fala. Nós lemos isso no versículo 26. Como é que a gente receberia isso? Talvez se a gente ouvisse isso de alguém, né? Está me humilhando? Né? Preconceito? Não, está me xingando? Né? Já ia desistir, porque a gente é por natureza, às vezes, né? Alguns de nós desistir por qualquer motivo. Qualquer coisinha fica cabendo ali na terra que a gente enxerga, a gente já desiste e colocando a culpa naquilo, ela não se ofende, não se retira de humilhação, ela agarra aquela oportunidade, porque ela encontrou ali uma brecha naquela aparente dureza de Jesus, onde a maioria das pessoas
verei rejeição. Amém? E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa dos seus donos. Num ato de humildade e simplicidade. Que compreensão profunda que ela teve ali da graça divina de Jesus. Mas ela fala, ela reconhece a prioridade dos filhos mencionados ali por Jesus. Jesus estava ali por Israel. Mas com o coração humilde e faminto, ela reivindica para si as migalhas. A sobra, naturalmente, ali, que foi dito por Jesus. Se colocou numa posição de humildade, que para muitos fala humilhação. Quando você tem um propósito, principalmente diante de Deus, é natural e normal que a gente se humilha. Quem somos nós, na hora do dia, diante do Deus Todo-Poderoso, que não podemos nos humilhar para Deus, num propósito, um pedido de uma bênção? Ela foi extremamente perspicaz, inteligente. Ela respondeu para Jesus, ela reconheceu a prioridade dos filhos mencionados por Jesus, mas com o coração humilde e faminto, ela reivindica para si as migalhas, a sobra. O que para outros seria humilhante, insignificante, desprezível, para ela era a própria vida, a própria cura da sua filha, porque ela estava ali no propósito. Ela queria a cura da sua filha. Ela mostra que ela não está competindo. Ela está ali suplicando pela bondade que transborda, que é abundante e que alcança a todos, que é a generosidade de Jesus. Que milagre você está precisando hoje na sua vida? Você teria a perspicácia dessa mulher de Cananéia de ouvir essas palavras que aparentemente são duras do próprio Jesus Cristo? Você teria esse discernimento de se humilhar, se colocar no papel de humilhação diante de Jesus e assimilar com a resposta inteligente, que até as migalhas se satisfariam no propósito do seu milagre? E é ali que o coração de Jesus se derrete. Diante de tamanha fé, a persistência dessa mulher alcança o seu ápice e encontra a recompensa divina. Porque no verso 28, Jesus declara uma grande admiração e poder quando diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu desejas. E sua filha é curada naquele exato instante. E Jesus quer curar as nossas feridas aqui nessa noite. Aquele propósito que você tem, aquele milagre que você quer, que você tanto espera. Essa mulher de Canané veio para mostrar que a gente tem que ser persistente, perspicaz, inteligente diante de Jesus. Quando eu falo inteligente, não falo em nível intelectual. Ó Senhor, gostaria que o Senhor observasse meus olhos. Não é isso. É humildade diante de Jesus, para ter uma resposta adequada ao que Jesus fala no seu coração. É necessário que haja esse tipo de entendimento da nossa parte quando se fala de Jesus Cristo e quando se fala de um milagre que a gente espera. E esse milagre ele é construído assim como aquela mulher de Canané construiu aos poucos. Ela foi humilhada desde o início que a gente começou a ler. Ela foi humilhada. Os próprios discípulos de Jesus pediu que Jesus a despachasse. Tipo assim, está enchendo o saco, né? Está enchendo o saco, uma gritaria atrás de nós. Despacha essa mulher aí. E Jesus fez conta que não ouviu. Creio que Jesus no seu coração já sabia de todo o episódio. Glória a Deus, aleluia. Esse relato, inclusive, também ele é confirmado no livro de Marcos 7:30, né? E depois do capítulo 7, 24 ao 30, né? Que ecoa a mesma narrativa que reforça a persistência na palavra dessa mulher e a imediaticidade da cura da filha dela. A repetição dessa história em dois evangelhos distintos, né? Conforme nós vimos Marcos e Mateus, né? Só sublinha a importância e a temporalidade dessa lição para toda a humanidade. Quando a gente fala temporalidade, é porque isso aconteceu há séculos e séculos atrás e até hoje serve de exemplo para nós. Qual é a mensagem que ressoa agora? Nesse momento em nossa alma, ouvindo o que a gente ouviu aqui. Qual o impacto que essa narrativa, né, deve ter em nossos corações, em nossas mentes agora, nesse momento, baseado no exemplo dessa mulher de Canané? É importante que a gente se atente para a absoluta, inegável
e poderosa importância da fé e da persistência em nossos propósitos, especialmente quando esses propósitos são alinhados com a vontade soberana do nosso Deus Todo-Poderoso. Todo propósito, todo objetivo, todo foco nosso tem que estar primeiro no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser o nosso foco, o nosso alvo. E a gente não pode, é como se a gente traçasse uma linha reta em direção ao alvo e não sair de cima dessa linha reta. Se porventura titubear, tropeçar, o cara você levanta, pega essa linha de novo e começa. Porque não seria recomeçar, porque recomeçar seria se você voltasse cá atrás. Você pode levantar e ter isso ali, que Jesus ele é perdoador. Ele é perdoador. Se você pecou e confessar de coração e alma, Ele te perdoa. Ele espera a sua atitude. E foi isso que Jesus também estava fazendo. Ele estava maturando a fé daquela mulher quando Pseudo a ignorou. Essa mulher tinha um propósito claro e inegociável, que era a cura da sua filha. Ela enfrentou barreiras culturais, conforme eu disse, para os senhores guardarem, né? Barreiras culturais, que eu pedi que os senhores guardassem, e geográficas. Ela não pertencia ali naquele lugar. Ela estava em Israel. Ela enfrentou barreiras culturais que pareciam intransponíveis. A indiferença inicial, aparente desinteresse divino, né, de Jesus, a repreensão dos que estavam próximos de Jesus, que eram os seus discípulos que estavam com ele, e até mesmo uma metáfora que para muitos seria motivo de desistência total por parte de Jesus, né? Quando ele disse jogar as migalhas nos cachorrinhos. Mas ela não resistiu, ela insistiu. Ela clamou, ela demonstrou uma fé que não se abala diante das adversidades, uma fé que não se cala diante do silêncio de Deus. Já viu quando a gente pede uma bênção a Deus e a gente tem urgência? Senhor, 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 e fica sapateando, Senhor, 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 e a bênção não acontece, a gente acha que tem que ser no nosso tempo. Talvez seja Deus esperando a sua fé ser estabelecida firmemente nele. Porque para pedir nós somos bons. É a natureza do ser humano. Para pedir nós somos bons. O ruim é para pagar, tudo tem um preço. E o que Jesus fez com aquela mulher cananeia não foi injustiça. Ele estava ali maturando a fé daquela mulher. Inclusive fortalecendo a fé daquela mulher, que é o papel que nós temos que desempenhar. Quando a gente pede uma coisa, quando a gente está na tribulação, numa situação difícil, é aí que eu tenho que me chegar a Deus, a Jesus. Não tem outro caminho, não. A gente conhece a palavra de Deus e sabe que não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. A Bíblia Sagrada fala isso. Então não há outro caminho. Oh, aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que compreender, temos que discutir em nossas mentes, em nossos corações. E nós temos que refletir isso. De que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, colocando isso em todas as coisas, em tudo aquilo que nós fizermos, nos nossos propósitos. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantas vezes, né, nós, diante do primeiro obstáculo, né, da primeira porta que se fecha, do primeiro não, que ecoa nos nossos ouvidos, nós desistimos. Cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. Desistimos dos nossos sonhos mais profundos, dos nossos projetos e até dos nossos objetivos de vida, por causa do não, por causa de uma barreirazinha. Se a gente tivesse colocado Jesus em primeiro lugar, nós teríamos passado por ela, mesmo em tempestade, mesmo em ventania, nós íamos romper do outro lado e olhar para trás e ia rir. Falei, ei Jesus, isso é lindo. Mas é que o mal está enraizado nos nossos corações. E às vezes ele deixa de trabalhar nisso, de se achegar a Deus, sabe, com força, com humildade, com persistência, como essa mulher de Canané. Quantas vezes permitimos que a dúvida, o cansaço, o medo, a crítica alheia nos paralisem, nos impeçam de prosseguir. Aleluia. Isso é em todos os sentidos que eu estou falando. Em todos os sentidos. Principalmente no espiritual. A gente desiste com muita facilidade. E quando a gente fala das coisas de Deus,
o coração dói. A colheita é muita. Todo mundo sabe já o complemento dessa frase. A colheita é muita, os ceifeiros são poucos. E cada dia mais está ficando menos ainda. Está reduzindo, está acabando. Parece que a peneira está passando. E parece que ninguém quer ir. E parece que ninguém está se atentando para isso. As coisas estão acontecendo perto de nós. Essa mulher tinha uma filha demoniada dentro de casa. Essa mulher tinha uma filha endemoniada dentro de casa. Que nada arrancava o demônio dessa mulher. Foi a fé dessa mulher de Cananéia, de outra cultura, de outra região geográfica, que foi lá atrás de Jesus para conseguir a bênção, o milagre que ela esperava. O que simboliza isso? Que eu tenho que sair da minha zona de conforto para ir buscar a minha espiritualidade. Qual o sacrifício que é de eu ir 2 vezes na semana na igreja? Aonde está o problema? Aonde? Um dia, salvo engano, tem 1.144 minutos. É muita coisa. Eu não posso tirar 60 minutinhos desses 1.100, ainda sobra 1.000 e tanto, mais de 1.000. Para eu ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus está levando para ser dito lá dentro da igreja. Ah, não, mas eu, na minha casa, eu oro. Eu nunca vi soldado sem quartel. Quem já viu soldado sem quartel? Não existe. Como é que existe o crente sem igreja? Não existe, gente. A gente tem que ser como essa mulher de Cananéia. A gente tem que buscar. A gente tem que se aproximar de Jesus, porque as coisas estão acontecendo com muita rapidez. E se a gente bobear, se a gente desistir, a gente fica para trás. Aí fica nossa família, as pessoas, todo mundo afunda com a gente. Principalmente se a gente for a base de sustentação da família. A história dessa mulher cananeia é mais do que uma narrativa bíblica. É um chamado à ação, é uma convocação para despertarmos a nossa fé, que talvez esteja adormecida dentro de nós. Nós precisamos de Jesus. Precisamos dele como nosso ajudador, como nosso guia, como guia inabalável em nossos projetos e propósitos mais profundos. Ele é a fonte de toda a força, de toda a sabedoria, de toda a provisão. Sem ele é impossível prosseguir, é impossível conquistar e realizar os nossos projetos e objetivos mais audaciosos, com a plenitude, né, que naturalmente a gente gostaria que acontecesse. Tem coisas que às vezes é só um milagre, fala, é só um milagre. E Jesus está lá para fazer um milagre em nossas vidas, mas a gente não busca. Olhando para essa mulher cananeia novamente, ela não tinha poder social, não tinha influência religiosa, ela não tinha privilégios. Ela só tinha consigo uma dor profunda, uma fé inabalável que ela tinha. Bastou. E foi essa fé, essa persistência obstinada que moveu o coração de Jesus. Jesus tem que ter graça em nós. Foi essa fé que trouxe a cura, que transformou a angústia dela em alegria, a doença em saúde, a desesperança em milagre. Eu já perguntei e vou perguntar novamente: qual o propósito do seu coração hoje, aqui agora? Qual o milagre você gostaria de receber na sua vida? Qual a bênção você gostaria de receber na sua vida? Você só vai receber se você for como essa mulher de Cananéia, perspicaz, persistente, não desistir. Ela se prostrou aos pés de Jesus. Numa frase simples, só de expressão corre. O que Jesus espera de nós é a mesma fé persistente daquela mulher cananeia. Ele espera que não nos calemos, que não nos intimidemos diante do silêncio aparente, das adversidades, das respostas que parecem negativas, das portas que se fecham. Ele espera que clamemos, que insistamos, que nos prostremos em humildade, em temor, em tremor, mas com a certeza inabalável de que Ele é o único que pode nos ajudar de verdade. A gente não pode fugir desse princípio. E essa não é somente uma história para ser contada, uma história antiga. É uma luz que ela deve irradiar sobre a nossa própria jornada, sobre a nossa própria caminhada.
É uma verdade que atravessa séculos e que ecoa em nossa existência. É um convite para que nesse momento examinemos a profundidade da nossa fé. Como que anda a minha fé? Como que está a minha postura diante do Deus Todo-Poderoso? Como está a minha postura do meu Criador? Daquele que me criou. Daquele que me dá o fôlego de vida todos os dias. Aquele que me acorda todos, me permite acordar pela graça. E vai viver meu filho. Um monte de página em branco, você escreveu o que você quiser. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que resiliência é essa? Nós teríamos essa resiliência de ver bilhões de pessoas pecadoras e todo dia a resiliência vai viver, meu filho, pelo livre-arbítrio. A minha intenção é que você me adore. Nós somos feitos para adorar a Deus, nada mais. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele é muito resiliente. Então esse é o presente que Ele nos dá. Você está pronto para clamar? Pronto para persistir? Mesmo quando tudo parece bom. Tem hora que a gente vai ver só sem pensar, né? Que a gente para assim, meio sufocado, né? É só clamar, só pedir. A mulher de Canané, o que ela fez? Ela persistiu. Ela conseguiu o milagre que ela tanto buscava. Ela era de outra cultura, de outra nação, de outra região geográfica. Ela foi lá atrás de Jesus. E Jesus estava ali por causa de Israel. Ele falou isso para ela. Deus nos convoca hoje a uma fé mais profunda, a uma persistência inabalável em nossos corações. E que a história dessa mulher cananeia não seja apenas uma narrativa distante, mas um espelho que reflete o potencial da fé que reside e que muitas vezes está adormecida dentro de cada um de nós. Como é que eu exercito minha fé? Como é que você exercita a fé? Orando, lendo a Bíblia, né? Jejuando, se achegando a Deus, clamando a Deus, persistindo e insistindo. Que possamos sair daqui hoje não apenas com a mente cheia de conhecimento do que nós ouvimos aqui, mas com a alma cheia, incendiada por uma fé que move montanhas, uma fé que transforma o impossível em realidade, uma fé que nos conecta principalmente a Jesus, o nosso eterno ajudador, nosso Salvador e nosso Senhor, e que assim seja em cada vida, em cada coração, em cada propósito, em cada clamor, em cada irmão aqui nessa noite. Amém? Passa a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus, né? Talvez você está aqui nessa noite, está igual a mulher cananeia, em busca de um milagre, de uma bênção. Só que você não vai precisar atravessar a fronteira. Você não vai precisar ter medo. É só abrir sua boca, o seu coração, ter fé. O Senhor está aqui, presente. Você não vai correr risco de nada, porque Jesus está aqui nessa noite para te abençoar. Eu não sei o que você precisa, eu só te falo uma coisa: todos nós precisamos de um milagre, todos nós precisamos de uma bênção. Então, irmãos, você quer uma bênção, busca, como essa mulher fez. Nós vamos fazer nessa noite, nós vamos buscar o milagre de Jesus. Busca com fé, tudo que nós pedimos ao Senhor com fé e crendo, nós recebemos. E Ele está aqui para estender as mãos sobre você, para abençoar a sua vida, salvar a sua família, transformar o seu choro em alegria, transformar a sua tristeza em alegria, a sua aflição em paz. Aleluias! Aquela depressão, aquela angústia, aquela tristeza que tem assolado o teu coração, e às vezes ele colocar no seu coração inimigo para você desistir. Você não vai suportar o processo. Eu quero dizer para você: se
Sexta-feira nós vamos ter oração em nome de Jesus. Às 19 horas estaremos aqui orando e buscando a nossa bênção em nome de Jesus. Domingo é o nosso culto da Santa Ceia, onde nós vamos estar aqui celebrando, né, o corpo e o sangue de Jesus. Irmãos, atenção às mulheres aí. Culto de mulheres, dia 13/9 às 19h30. Começa a preparar, porque Deus vai ter algo grande para você aqui nessa noite, amém? Então você convida a sua amiga, a sua vizinha para estar aqui participando desse culto de mulheres, que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, amém? Então as mulheres já começam aí a trabalhar, começam aí a buscar a presença de Deus, ter que convidar pessoas, porque todas as vezes que eu culto aqui é uma grande bênção, e dessa vez não vai ser diferente em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez conosco nessa noite, amém? Coloca a sua mão direita sobre o seu coração. Irmão, se até agora você ainda não conseguiu sentir a presença de Deus, com a mão sobre o seu coração, você vai falar com Deus: eu não vou sair daqui da porta dessa igreja sem sentir a presença. Querido Deus, grandioso, soberano Pai, Deus de toda honra, Deus de toda glória. Obrigado, Jesus, por essa noite linda. Obrigado, Jesus, por este culto maravilhoso. Obrigado, Jesus, por essa palavra impactante que impactou nossos corações. Obrigado, Jesus, pelo louvor que nós louvamos e entregamos em tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, obrigado por este dia, Pai, até que o Senhor tem nos guardado. Continua nos guardando, Jesus. Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela nossa salvação, pelas nossas vidas, pelo ar que nós respiramos, pelas nossas famílias, nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos em Cristo Jesus que estão aqui nessa noite, aqueles que não estão presentes. O Senhor possa alcançar cada um deles, abençoando em nome de Jesus. Deus, esse resto de semana vai ser uma semana de vitória, semana que o Senhor vai nos honrar, Jesus, com nossos projetos, em nome de Jesus, com nossas orações, em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar vitória. Deus, eu peço ao Senhor que nos leve de volta para o nosso lar, debaixo da proteção divina, Pai Todo-Poderoso, nos livra do homem seminário, do salteador, dos laços inflamados do diabo. Peço ao Senhor que entre lá dentro da nossa casa agora e nos receba com a grande bênção da paz, do amor, da alegria, em nome de Jesus. Nos dê uma noite de sono na presença do Senhor, em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser, irmãos, levanta sua mão direita para o Pai, com o amor de Deus, o Criador, que a graça de Jesus, o Filho Salvador, que a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Em paz, que Jesus abençoe, até domingo, se Deus permitir.